E aí, pessoal, vou ensinar vocês a criar o time e também como funcionam as cartas do planta aquático, que é a composição que vocês vão estar usando, certo? Então, quando vocês entrarem, não vai ter esses bonecos aqui. Então, você vai vir aqui em Axis, você vai dar um Sync Axis, ele vai atualizar. Ó. Fechou, eles vão aparecer aqui. Daí você vai voltar, vai vir em Times, Novo Time. Aí você vai adicionar aqui em cima, ó. O primeiro, então vai ser a plantinha de vocês. Eu vou pegar uma aqui que vai ser igual a de vocês, que é esse cara aqui. Aqui agora no maisinho de novo. A gente vai ter o peixinho aqui também, né, que vai ser igual ao de vocês. Deixa eu ver esse aqui, esse aqui. É esse mesmo. Uhum. Agora o segundo peixinho, que é o terceiro axe. Vamos ver se Nimo Koi. Esse cara aqui. Então, ó, para você colocar eles nas posições certas, você clica no boneco que você quer mexer e coloca aonde você quer. Ó, vou clicar na planta, posso mover ela. Você quer eles assim, ó, beleza? Então a gente tem a planta na frente, a gente tem o peixinho com essa carta aqui nessa posição e a gente tem esse peixe nessa posição aqui, beleza? A gente coloca o nome do time, sei lá, vamos pensar Sabrina. Não, Sabrina é o nome da minha gata, então vamos colocar de Sabrina, porque eu gosto da minha gata. E você vai salvar o time, beleza? Eu vou dar uma explicação. No caso, como eu tenho vários times, o de vocês já vai estar selecionado. Então eu vou selecionar aqui, porque é o time que a gente quer usar para eu mostrar para vocês. Eu vou explicar um pouquinho das cartas deles. Então deixa eu vir aqui. Então, começando pela planta, a gente tem essas 4 cartas aqui, que é o Pumpkin. Esse daqui, ó, é o custo de energia da carta, beleza? Então a gente tem a espadinha, que é o dano, e o escudinho, que é o escudo que ela dá. No caso, esse aqui não dá nenhum dano, mas dá bastante escudo. O efeito dessa carta é... se o escudo desse Axe não quebrar, você compra uma carta. Beleza? Então você jogou essa cartinha pra ativar o efeito dela ali, as pessoas vão bater em você, certo? Porque as pessoas vão bater em você. Então, se o escudo desse Axe não quebrar, no começo da próxima rodada você vai comprar uma cartinha a mais. Essa segunda carta aqui custa 1 de energia, ela dá um ataquezinho e dá um pouco de escudo. A habilidade dela é: roube 1 de energia do seu oponente quando combar com outra carta. O combar, você tem que jogar essa carta e mais uma carta junto para poder fazer o efeito dela. Então você tem que jogar ela e mais uma dessas 3, ou até mesmo 2 dessa. Então tem que ser ela e mais outra carta. No mínimo 1 ou 2 ou 3, aí tanto faz. O mesmo bonequinho tem que jogar para funcionar o combo, beleza? Daí a gente tem essa terceira carta, que é o Cactus, ó. Tem um cacto aqui, que é o chifre dele. 1 de energia, 110 de dano e 20 de escudo. O efeito dela é que ela causa 120 de dano, ou seja, 120 ao invés de 110, se esse Axe for o último a atacar lá na ordem de atacar, ok? E por último a gente tem essa cartinha aqui, que é 1 de energia, 70 de ataque e 40 de escudo. Que ganhe 1 de energia se o escudo desse Axe quebrar. Só pode ser trigada uma vez. Então, o efeito dela vai acontecer quando quebrar o escudo desse Axe. Ou seja, quando as pessoas baterem em você, você vai ganhar 1 de energia de volta. No caso, essa daqui é quando não quebrar e essa daqui é quando quebrar. Ali no jogo a gente sabe mais ou menos, conforme o tempo passa, a gente tem uma noção assim de, conforme você vai aprendendo, se a pessoa vai te bater ou não naquele turno. Então, se você tem certeza que a pessoa não vai te bater naquele turno, não teria por que usar essa carta, certo? Porque a gente quer se defender, porque ela dá escudo, e também a gente quer ganhar 1 de energia de volta. Mas isso acontece quando os outros batem na gente. Daí a gente tem esse segundo peixinho aqui, que ele é igual o segundo peixe que está atrás. A única coisa que diferencia eles, ó, é a cartinha de baixo, é o rabinho deles. Pode ver que as costas, o chifre e a boca, eles são iguais, só muda o rabo. No caso desse aqui, a primeira carta que a gente tem é: aplique mais velocidade para esse Axe
por 2 rodadas quando você for atacado. Então, se as pessoas ficarem atacando ele, ele vai aumentando a velocidade. Ou seja, a velocidade é o que define a ordem do turno. Então, se você tem mais velocidade, você vai começar primeiro. Ela custa 1 de energia, dá 110 de dano e 20 de escudo. Aí a gente tem essa outra cartinha aqui, que também custa 1 de energia, 110 de escudo, 110 de dano, 30 de escudo. A habilidade é: aplique ataque mais para esse Axe quando você atacar uma planta, réptil ou dusk. Alvos, planta, réptil e dusk. Então ela vai causar 20% a mais de dano quando você atacar esses 3. Então esse aqui é uma planta. Então se esse carinha bater com essa carta numa planta, causa mais dano. Essa shurikenzinha aqui, ó, é Show Star, é tipo uma shuriken, ó, porque é a estrela do mar. 1 de energia, 115 de dano, 10 de escudo. O alvo não pode entrar no last stand se essa carta levar o seu HP a 0. Ou seja, se essa carta formatar o alvo, ele não entra no last stand. Esse last stand, você pode imaginar que é um estado meio que zumbi do bichinho. Se, vamos supor que o inimigo está com 110 de vida, certo? E aí você mata ele causando 115 de dano. Quando você mata um alvo, ou você morre de um alvo, com essa pouca diferença de HP, o Axe ele entra num estado last stand, é tipo um zumbizinho. Ele vai ficar queimandinho aqui e vai ter umas barrinhas, às vezes tem 1, ou 2, ou 3, dependendo dessa quantidade de vida que você sofreu. Então, isso aí ele ainda fica vivo assim por mais 1, 2 ou 3 ações dos jogadores. Então, ele ainda consegue executar algumas ações. Então, tipo assim, ele não tem mais HP, mas ele tem algumas ações que ainda podem ser executadas. Tipo assim, se ele tá com 3 risquinhos e eu usar a minha planta usar uma carta, vai queimar um desses risquinhos. Então, ele fica com 2. Se eu usar 3, então vai dar 1, 2, 3 ataques, por exemplo, a planta, e daí ele vai morrer porque acabou esse estado zumbi dele, acabou esse finzinho de vida dele. E por último, a gente tem o rabinho dele, que é uma carta, se chama Nimo. Ele custa 0 de energia, dá um daninho de 30, só que não dá escudo. E a habilidade dessa carta é: ganhe 1 de energia quando você combar com outra carta. Ou seja, quando você jogar essa carta e mais alguma dessas 3, ela vai te dar mais 1 de energia de volta. Se você jogar 2 dessa, ou seja, 0 e 0, você não vai gastar nada, então você vai ganhar 1 quando ele atacar e mais 1 quando ele atacar de novo. Ou seja, você vai ganhar 2 de energia. Beleza? Daí a gente tem o nosso outro Axe, que é esse branquinho. No caso o meu é um branquinho, né? O de vocês pode ser diferente, mas as cartas sempre vão ser praticamente iguais. Ó, ok? Então aqui as mesmas cartas. Qualquer coisa é só você voltar o vídeo e rever eu falando delas. Só que a diferença é esse rabinho aqui que se chama Koi, ok? Então, no caso, ó, esse aqui ele ajuda a gente a recuperar energia e esse aqui ele é puro dano. Então, a habilidade é: aplique velocidade mais para esse Axe por 2 rounds quando você combar essa carta com outra carta aquática. Então, para você ganhar mais velocidade com ele, basta você jogar essa carta junto com qualquer uma dessas outras cartas, porque elas são todas aquáticas, são todas cartas de aquático. Então, você vai estar ganhando mais velocidade para esse bonequinho. Essa coisa de velocidade nele é muito importante quando vocês forem jogar e prestar atenção, porque quando você joga contra pássaros, os pássaros eles são o que tem mais velocidade. No caso, os nossos peixes têm 57 e os pássaros têm 61. Então, quando a gente está, como por exemplo, esse nosso peixe contra outro pássaro, se a gente aplicar mais velocidade, então, por exemplo, com essa e com essa carta, né, ele vai, no caso esse aqui ele vai bater na gente, esse aqui a gente só tem que usar com mais cartas. Então, na próxima rodada, a gente vai ter mais velocidade do que o pássaro inimigo. Então, a gente vai começar primeiro que ele e a gente vai conseguir matar ele, porque a gente vai jogar primeiro, certo? Outra coisinha, outro detalhezinho importante, essa cartinha da Shuriken, a gente sempre quer jogar ela por último. Então, se você tá com, sei lá, 4 de energia e você vai jogar 4 cartas, então 2 dessa, uma dessa, e daí você escolheu por essa daqui, joga ela por último. Porque se você matar o alvo com essa carta, você vai evitar que ele entre naquele estado zumbi.
Já, por exemplo, se você atacar essa e essa por último, se essa daqui, lembra que o alvo causa 110 de dano. Se o alvo tiver com 110 de vida e você colocar a vida dele em zero, provavelmente ele vai entrar naquele estado zumbi. Então ele ainda vai conseguir fazer algumas coisas na próxima rodada. Então se a gente finalizar ele com essa carta aqui, ele não vai conseguir entrar nesse estado, e daí ele, tipo, você vai matar ele definitivo, certo? Então vamos salvar aqui, eu acho que eu já salvei, né? Vamos selecionar. E eu vou aqui para uma partidazinha do modo aventura. Então vamos aqui para número 1. Vou jogar umas 2, 3 rodadinhas para vocês verem. No caso, no modo aventura, a gente começa com 4 de energia e 6 cartinhas. No modo PVP, que é no modo arena, a gente começa com 3 de energia e 6 cartas. E a cada turno a gente recupera 2 de energia e compra 3 cartas, certo? Então aqui, ó, o bonequinho ele tem 294, então a gente tem que usar pelo menos 3 cartas para matar ele, ou seja, dá uns 300 de dano. Então 1, 2, 3 e um pouquinho de escudo pro nosso tanque aqui, para nossa planta sobreviver por mais tempo. Aqui no modo aventura, essa ordem das cartas assim não importa muito sobre a questão de velocidade e tudo mais, porque aqui a gente sempre vai conseguir jogar primeiro que os monstrinhos. A gente posiciona eles assim, porque nesse caso aqui, por exemplo, se a gente deixasse, no caso esse aqui tá bem aqui no meio, a gente não sabe qual que ele vai ter prioridade para atacar. Então se a gente colocasse esse peixe aqui atrás também, lá na configuração, quando ele fosse atacar a gente também não ia saber quem que ele vai atacar. Porque, por exemplo, aqui a gente quer focar todos os nossos ataques nesse alvo aqui, então a gente vai, ó. Ele sempre vai atacar no mais próximo. A primeira prioridade é no que está na frente e depois no mais próximo. Então esse daqui está mais próximo desse e também está mais próximo desse. Então a gente sabe que ele vai bater aqui. E aqui pra gente dar um pouquinho mais de escudo, ó, lembra do escudo? Ó, essa carta dá 110. Então o escudinho fica aqui. Ó, eles vão bater nesse aqui. Mais um para finalizar. Esse símbolozinho aqui se chama stun, é o atordoamento. Quando você está atordoado, a próxima habilidade que você usar, se ela for causar dano, ela vai dar erro. Independente da habilidade que for, ela vai dar missed. Você vai errar o alvo. Então aqui, para finalizar. Passamos a primeira, daí vai para a segunda, terceira. E daí vocês continuam evoluindo até você, por exemplo, passei aqui, passei aqui, passei aqui, passei aqui, tá tranquilo. Daí tentei passar aqui, não consegui, certo? Quando você chega numa dessas fases que você tenta uma, 2 vezes e você não passa, volta para a fase anterior, continua upando, ganhando mais experiência, os bonequinhos vão estar evoluindo. Aí, ele passou mais um level, aí você tenta aqui, e daí vai continuando. Quando você chegar numa fase que você não consegue passar, você volta e continua aumentando o level aqui. Tudo tem relação com aquele outro vídeo que tem ali no canal, sobre como evoluir e tudo mais. Beleza? Porque o nosso foco é chegar numa dessas, e daí a partir que a gente faz uma dessas fases confortavelmente, ou seja, lá pelo nível 12, 13, a gente já faz essas fases aqui confortavelmente. Então a partir desse momento a gente começa a focar nossas energias lá no modo arena, como eu expliquei lá no outro vídeo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida das habilidades, então, é só vir aqui no vídeo que a gente vai estar tudo explicadinho como que elas funcionam, certo? Até mais!